pareça, a Bíblia ela é cristocêntrica, ou seja, todos os textos que nós vamos ler na Bíblia, independente dos nomes que estão sendo usados, ela vai estar falando de Cristo. O próprio Cristo testemunha para seus discípulos, dizendo: olha, a palavra fala de mim. Então, muitos textos bíblicos, quando nós lemos, independente da situação que está, ela vai nos levar a entender que Cristo é o centro. Quando ele está falando de José, o libertador, ela nos dá um entendimento de que José ali está sendo usado como um tipo de Cristo. Quando nós vemos falar de Moisés, nós vemos Moisés como um libertador de um povo que está no Egito, conhecido como Mundo, e que é retirado do Egito para levar para uma terra sagrada chamada Canaã, mas que tem que receber o sangue dos umbrais da porta antes de sair do mundo, nos dizendo que, mesmo estando no mundo, qual é o significado lá? Lá vai falar de um cordeiro perfeito, e esse cordeiro perfeito precisa derramar o sangue, para que esse sangue seja passado nos umbrais da porta, e este sangue nos umbrais da porta da casa vai fazer com que o destruidor, vendo aquele sangue, ele não destrua as pessoas que estão dentro da casa. Quando nós vamos para o Novo Testamento, vai dizer que nós somos casa de Deus. Então, em vez do sangue daquele cordeiro imolado ser colocado no umbral da casa, nós vemos que a tipologia bíblica daquela situação agora se aplica a nós, dizendo que o sangue do Cristo é aplicado na nossa casa, e essa casa, com o sangue aplicado, ela está apta para fugir da destruição vindoura. Ou seja, a porta é estreita, mas com esse sangue que está sendo colocado sobre a nossa casa terrestre, ela nos permite fazer o que o texto do irmão Francisco leu: tornar-se uma casa incorruptível para poder estar com o Senhor. Então, são textos tipológicos, ou seja, nós olhamos para o texto, mas nós entendemos que ele está direcionando a Cristo, ao Espírito Santo, a Deus. Quando nós lemos esse texto aqui, está dizendo que Noé, no verso 7, diz: e soltou um corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Nós entendemos que o primeiro, antes da formação do homem nessa terra, Satanás, nosso inimigo, ele era um anjo de luz. E esse anjo de luz, ele servia ao Senhor da Senhora. Só que esse anjo de luz, quando deixa entrar a iniquidade no coração dele, quando essa iniquidade toma conta, quando o orgulho dele toma conta do seu coração, ele vai dizer o quê? Que ele é expulso, ele é tirado de lá, mesmo que ele ainda pode chegar-se à presença do Senhor. Quando Satanás desce à terra, ele começa a vaguear pela terra. O que nós entendemos tipologicamente sobre esse corpo? Quando nós vemos em Jó, e Jó vai dizer que quando semeou as estrelas de Deus ali, e quando o texto de Jó está dizendo as estrelas de Deus, está falando sobre os anjos do Senhor ali. Só que quando você observa o texto, você vai ver que junto com as estrelas de Deus, ou seja, junto com os anjos que servem ao Senhor, aparece uma figura ali também. E essa figura que aparece ali é Satanás. E a pergunta que Deus vai fazer a Satanás é: de onde você vem? E ele vai responder: de andar e rodear a terra. Então, tipologicamente, quando nós olhamos para esse corvo que sai da arca e desce à terra, tipologicamente ele simboliza o inimigo que está sobre o mar de escombros. Porque nós vamos ver que a pomba, logo após o corvo, não encontra pouso para os pés. Mas o corvo ele encontra. Por quê? Porque quando ele sai da arca, que ele começa a passear pelos mares, o
que nós entendemos ali? Quando há um dilúvio mundial sobre a terra, esse dilúvio ele vai fazer com que se remova várias coisas, dentre elas animais terrestres, seres humanos, árvores, todo tipo de putrefação havia sobre as águas. A pomba tem o seu pé limpo, não pisa nos cadáveres, mas o corvo, este sim, quando ele começa a sobrevoar por sobre os mares, ele encontra vários lugares ali onde pode colocar os seus pés. Ele não encontra uma oliveira pura, mas ele encontra cadáveres ali em qual ele pode colocar os seus pés. É por isso que ele não retorna mais, porque quando ele sai da arca, ele aceita pisar em lugares cadavéricos. Ele não é como aquele corvo que o Senhor envia para levar alimento a Elias, que aquele corvo, estando com carne no seu bico, ele não se alimentava, porque ele, sendo um animal, estava obedecendo a Deus. Mas Satanás nessa terra não. O que ele procura? Ele procura corpos mortos, corpos desprovidos de vida. E como ele encontrou nesse tempo muitos corpos desprovidos de vida, ele faz o quê? Ele não retorna mais à arca. Mas a Bíblia vai dizer também, no versículo de número 8: depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. O 9 diz assim: a pomba, porém, não achando repouso para a planta do seu pé, voltou para ele na arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a, recolhendo-a consigo na arca. Da mesma maneira, o inimigo andava sobre essa terra, da mesma maneira como ele esteve no jardim do Éden, da mesma maneira que ele possui aquela serpente, que é um dos animais mais astutos que havia. O Espírito Santo do Senhor também estava sobre a terra. Veja no capítulo 1 lá de Gênesis, que vai dizer que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então, mesmo que o inimigo estivesse sobre a terra, a pomba também estava, só que a pomba não encontrava pouso para os pés, mas ela estava sobrevoando, observando, procurando um lugar que ela pudesse colocar os seus pés. A pomba, nós entendemos que é o Espírito Santo do Senhor. E essa pomba, procurando um lugar para pousar, ou seja, para ficar, ela não encontra. Ela participa de muitas situações da terra. Mas quando nós vamos ver no Gênesis, no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus, olha, o meu espírito não contenderá mais com o homem, porque o homem é mau, a natureza dele é mau. Porque esse corpo que andava sobre a face da terra, ele acaba corrompendo a partir de Adão e de Eva, e essa corrupção ela começa a tomar conta de todo ser humano. E essa corrupção tomando conta do ser humano, ela vai fazer com que os corações sendo maus, faz com que o espírito não encontre um lugar para pousar. Então o espírito ele começa a sobrevoar, todas as regiões, pairando sobre as águas, mas não encontrando onde colocar os pés. Então o Senhor Deus, que é o dono da arca, vai dizer: volte aqui para casa, porque ainda tem lugar para você. O homem é mau, o coração é mau, a natureza é mau, mas eu tenho um plano ainda na vida deles. Aleluia. O dilúvio ele vem sobre a terra sim, porque o Senhor Deus destruirei toda a carne, todo ser que respira por sobre a terra seria destruído. Mas nós também vemos no texto que quando o Senhor Deus olha para a terra, o Senhor Deus encontra alguém em que acha graça. Ele encontra alguém no meio de toda aquela putrefação. Ele tinha visto Nimrod fazer tudo o que tinha feito. Ele havia visto Caim fazer o que havia feito, violência no coração do homem. Mas dentro dessa geração, ele olha para a terra e encontra Noé. E a Bíblia vai dizer que é um homem em qual ele acha graça. No meio de milhões de homens na terra, ele encontra um que está lhe agradando. No meio de milhões de corpos governados pelo corpo, ele encontra um em que a pomba pode até não pousar, mas que ela pode fazer uma visita, assim como ela visitou Moisés, assim como ela visitou Davi, assim como ela visitou vários homens da Bíblia, não encontrando lugar para pousar,
Porque o que nós entendemos? Que o Espírito Santo, antes do Senhor Jesus, ele era dado por medida. Então, quando a Bíblia diz dado por medida, era simplesmente um pouco da virtude do Espírito colocado sobre a vida de cada ser humano. Quando essa pomba está procurando um lugar para pousar, ela está procurando alguém em que ela pudesse permanecer, mas como o coração ali ainda não havia sido purificado pelo sangue, ela não podia manter-se. Então a Bíblia diz que ali é sobre, ela estava sobre os seres humanos. A pomba não encontrava lugar para pousar, mas ela vinha e ficava sobre a vida de Moisés. Por isso ela estando sobre a vida de Moisés, mesmo não podendo pousar ali, ela fazia efeitos grandiosos. Por isso Moisés foi capaz de fazer coisas tremendas com o poder do Espírito Santo, apenas dado por medida. Quando a pomba foi sobre a vida de Davi, e não dentro do coração de Davi, porque como Davi ora no Salmo 50, diz: não retires de mim o teu Espírito, ele está dizendo: não tire a minha presença da sua presença, a comunhão que Davi tinha com o Espírito Santo, não como hoje, que ele está dentro do seu coração. Porque a Bíblia diz assim: se você crer na minha palavra, eu e meu Pai viremos e faremos morada dentro do teu coração. É assim agora. Neste tempo ainda não era. Neste tempo era dado por medida. Então, quando o Espírito Santo vinha sobre a vida de Sansão, ele não poderia pousar, ele ficava sobre. Veja só, por quê? Porque certas vezes ele se retirava e ficava aos céus. Mas quando o Espírito ou a pomba pousava, antes ali ficava sobre a vida daquelas pessoas, coisas tremendas eram feitas. Então, no versículo 9, ele diz que a pomba não achou repouso para o seu pé. Mas a história muda. Por quê? Porque o mar de lama ou lamaçal de pecado, ele está envolto numa situação terrível, quando nós entendemos que é necessário que dentro de todo aquele mar de morte, de todo aquele lamaçal de cadáveres, de tudo aquilo que não tinha mais vida, era necessário que houvesse ali algo diferente. E quando nós necessitamos de algo diferente, ali naquele território, em algum lugar, começa a apontar a ponta de uma oliveira, aleluia. Uma oliveira começa a sair para fora daquela água, aleluia. Começa a sair para fora daquele lugar de morte. Quando essa oliveira começa a apontar as suas folhas para fora, na cidade de Belém, quando ela começa a apontar para fora da cidade de Belém, em uma manjedoura, no meio daquele campo de morte, começa a haver vida, começa a haver ali esperança, começa a haver aquele mar de morte, onde cadáveres estão sendo usados pelo corpo, a ponta de uma oliveira verde, pura, perfeita, santa, começa a sair para fora e gerar vida naquele lugar. Essa oliveira que está na terra, ela começa a gerar vida e crescer ali. Essa oliveira começa a crescer. Por isso a tipologia do Cristo aqui. Por isso a tipologia da oliveira verdadeira. O Cristo que nós servimos, o Cristo que nós conhecemos, ele vem a essa terra, no meio do mar de morte, trazer vida, e digo mais, vida com abundância sobre a terra. Aleluia. Quando o texto está dizendo que a pomba ainda não havia achado lugar, é porque a pomba estava procurando um lugar para pousar, e esse lugar para pousar estava sendo preparado por aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Essa oliveira gerando vida, ela começa a alcançar pessoas ao redor, e essas pessoas ao redor que antes havia tido morte no coração, começam a receber vida no coração. Essas pessoas que antes sem entendimento, agora começam a receber da oliveira entendimento. E essa oliveira,
quando ela chega ao Jordão, aos 30 anos de idade, essa oliveira está pronta. Essa oliveira, assim como aquele cordeiro, está na idade perfeita. Assim como aquele cordeiro, que tipologicamente significava o Cristo, de Êxodo capítulo de número 12, agora ele está no Jordão. E ele está no Jordão para quê? Para que se cumpra a justiça do Senhor. A pomba, então, novamente, ela sai do seu ninho. Ela sai do seu ninho e vai descer sobre a terra. A oliveira, ela está no Jordão. Quando essa oliveira está no Jordão, a Bíblia vai dizer que o céu se rasga. E quando o céu se rasga, o que vai aparecer nos céus é uma pomba. O que vai aparecer nos céus é uma pomba. A oliveira verdadeira, que a Bíblia está dizendo, está atravessando o Jordão. E estando atravessando o Jordão, João Batista vai batizar essa oliveira nas águas. Essa oliveira sendo batizada nas águas, o céu se rasga aos meios, de uma forma corpórea como pomba. Vai descer agora sim, achando lugar para pousar. Agora sim, ela encontra um terreno perfeito para que ela pouse ainda mais. O céu também rasgado diz assim: esse aí é o meu filho amado, aleluia, em quem eu tenho prazer. Esse aí é a oliveira que veio para gerar vida no meio da morte, aleluia, para trazer libertação aos cativos, para trazer vista aos cegos, aleluia, para anunciar o ano aceitável do Senhor na terra. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 10, vai dizer que esperou 7 dias. Mas por quê? Porque a oliveira, estando sobre a terra, ela cumpre uma missão. A oliveira, estando sobre a terra, ela começa a ensinar. A oliveira, estando sobre a terra, ela começa a participar de todas as dores daqueles que estão no mar. Ela começa a perceber que ali há muitos cadáveres que precisam ser reavivados. Quando ela passa em uma festa, ela vê ali que é uma aleijada de 38 anos, e aquela oliveira pensa assim: eu preciso trazer vida nele. Quando ela passa por Naim, que ela vê uma mãe chorando pelo filho, aquela oliveira verdadeira pensa: eu preciso trazer vida para esta mãe ter novamente a sua esperança. Essa oliveira vivendo na terra, o ministério de Jesus é a mesma coisa da oliveira. Quando ela sai para fora das águas, quando ela sai para fora do mar, que significa morte, ela está trazendo vida. As suas raízes estão ali sim no meio do mar. As suas raízes podem até estar ali onde há morte, mas a sua copa está alcançando o alto, ou seja, ela está na terra, mas ela está ligada no alto. Ela está na terra, mas ela está ligada aos céus, porque ela está na terra, mas ela desceu dos céus. Ela está na terra, mas ela pertence a Deus. Ela está na terra, mas ela veio lá do Senhor. Aleluia. A pomba, ela continua com essa oliveira. Só que há uma questão. Passa-se 3 anos e meio. E aqueles, muitos deles, que a oliveira havia trazido vida, quando tem a oportunidade de dizer à oliveira: glória a Deus pela sua vida, em vez disso, muitos ali, que haviam recebido vida da oliveira, começam a dizer: crucifica ele. Muitos que ali tinham um primo, um tio, uma tia, um amigo, alguém conhecido, muitos deles, que haviam visto o que a oliveira tinha feito sobre a terra, muitos deles que haviam visto todas as benesses da oliveira. Ora, veja, a oliveira chega a perguntar aos escribas e fariseus: por qual das minhas obras vocês querem me apedrejar? A oliveira havia feito só o bem, a oliveira havia sido perfeita.
mas aqueles que ela veio para trazer vida, agora resolve que ela tem que morrer. Mal sabia eles que era o plano do Senhor, mais sabia eles que a oliveira veio à terra para morrer. Por mais que ela estivesse aflorando por sobre a mar, ela sabia no seu coração que, como um grão de trigo, ela precisava cair na terra e morrer para gerar paz. Meu Deus! Aleluia. Ela precisava gerar vida. Ela estava no Getsemane sabendo que precisava morrer, porque ele precisava gerar vida naqueles cadáveres que estavam no mar. Ela precisava morrer, porque pela morte dela, ela traria a vida àqueles que estavam mortos sobre o mar, porque a Bíblia dizia: o mar dará aos seus mortos, o mar será obrigado, porque com a morte da oliveira, o mar terá que se abrir e dizer: toma, receba, porque vocês pertencem a Deus, vocês são deles. Aleluia. A oliveira quando morre, diz o texto, capítulo 9, diz assim: a pomba, porém, não achando repouso para a planta do seu pé, voltou para ele na árvore, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, recolhendo-a consigo na árvore. Mas o 10 diz assim: e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca, e a pomba voltou para ele à tarde, às 3 da tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Aleluia. Oh meu Deus, o Espírito Santo, quando retorna à arca, leva consigo o nosso Senhor Jesus. No capítulo de número 4 de Apocalipse, nós vamos entender isso. Aleluia. No capítulo 4 de número 5 diz assim, número 4 a partir do 4, e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. Estes tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Agora, o Espírito Santo do Senhor está no trono novamente, está junto com Deus. Por quê? Porque a oliveira está chegando aos céus com ele. Ele está aguardando a oliveira. No capítulo 7 de Daniel, no versículo de número 13, a Bíblia vai dizer que Daniel estava olhando para os céus e teve uma visão. A Bíblia diz que ele vê um homem chegando aos céus e sendo levado à presença do ancião de dias. É a oliveira que estava sendo levada de volta para casa. Em Atos, quando diz que eles olhavam e viu que a oliveira estava subindo nas nuvens, elevando-se pelo seu poder. É a oliveira voltando para casa. A oliveira que é o nosso Cristo Jesus. A oliveira que veio nesta terra. A oliveira que nasceu nesta terra. A oliveira que saiu no meio do mar de morte, mas trouxe vida. E através do sacrifício dele, agora nós temos vida. Mas a Bíblia vai dizer também, do capítulo de número 5, diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele.
E disse-lhe um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, Aleluia. a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os Espíritos de Deus enviados à terra. Aqui se cumpre o último versículo do capítulo 8, quando Cristo está nos céus com o Espírito Santo. Ele vai cumprir a promessa que ele havia feito aos seus discípulos. Ele diz: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei outro Consolador, que estará convosco. No capítulo 5, quando o Senhor Jesus está de frente do trono de Deus, os 7 Espíritos, que são o Espírito Santo do Senhor, eles são enviados à terra. Quando a oliveira verdadeira está com o Pai nos céus, o Consolador desce ao capítulo 2 de Atos, e quando eles estão orando naquele cenáculo, a Bíblia diz que um vento impetuoso e veemente desce naquela casa, e a pomba adora assim. Aleluia. Quando a pomba agora desce, ela encontra assim lugares preparados para que ela pouse. Agora ela encontra corações e mentes preparados, purificados, perfeitos pelo Jesus que nós amamos, e ela encontra pouso para os seus pés. E essa pomba conosco está hoje, nessa noite, e a presença que nós sentimos é porque ela está cumprindo a palavra do Senhor, que ficaria conosco pela consolação, pelo amor, pelo cuidado, regando, trazendo aos nossos corações convicção de fé e preparando uma noiva sem rugas, remida, preparada para encontrar, porque a Bíblia diz: o esposo e o Espírito dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O que ele está dizendo, o que a noiva está dizendo: ó Senhor, e eu espero o dia em que eu retornarei para casa, levando a noiva que tu compraste com o teu sangue. Aleluia. Aleluia. E quando estivermos no céu, se cumprirá a palavra. Estivermos com o Senhor Jesus nos céus, essa pomba vai retornar à terra. Depois que ela estiver com a sua igreja no céu, quando nós estivermos reunidos com Cristo, depois do arrebatamento, essa pomba novamente virá para essa terra, e nós estaremos com ela, retornando do céu. No capítulo 12 de Zacarias, vai dizer assim, no capítulo 6, o Senhor Jesus pisará no Monte das Oliveiras, agora não simplesmente como cordeiro, agora juiz, leão. Nós transformados também estaremos com ele, e quando pisar novamente em Jerusalém, vão dizer a ele, no capítulo 6 de Zacarias 13, e se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que foi ferido na casa dos meus amigos. Muitos vão olhar para a oliveira, muitos daqueles que diziam crucificam, vão ver nas mãos dele as marcas daquela cruz, vão ver nas mãos dele as marcas do sacrifício. Mas aqui, olha, no capítulo de número 10, verso 12 de Zacarias, prova a misericórdia do nosso Deus, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. E quando esse dia chegar, quando nós estivermos voltando à terra, quando a pomba voltar à terra novamente pela última vez, no versículo 10 do capítulo 12 diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para mim a quem transpassaram e chorarão por
como o pranto de Haddad e Rimon, no vale de Megiddo. Essa pomba esteve sobre o mar de morte, mas essa pomba retornará depois do arrebatamento, trazendo vida a toda esta terra, trazendo ao coração daqueles que ainda estarão teimando em não conhecer o Cristo. Muitos daqueles que estão em Israel hoje, chegará o dia, e próximo está, que a pomba retornará a esta terra, e nesta terra ela encontrará lugares para pousar os seus pés, como aqui hoje, nesta noite, coração lavados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Ficar de pé.